Pai do Senhor, meus queridos irmãos, está aqui em minhas mãos o primeiro livro de Adão e Eva. É um livro apócrifo, como nós comentamos, livro extra-bíblico, não é considerado herético, porque anos mais tarde, muitos anos depois, muitos séculos, foram encontrados alguns papiros, pergaminhos, que continham esses escritos acerca de Adão e Eva. Porém, é apenas para conhecimento, não para usar em ministrações bíblicas, em pregações, mas apenas para conhecimento e algo interessante. Na página 154, o primeiro livro de Adão e Eva. Capítulo 1, verso 1. Ao terceiro dia, Deus plantou o jardim ao leste da terra, no extremo leste do mundo, além do qual, em direção ao nascente, não se acha nada além de água que circunda o mundo inteiro e alcança os limites do céu. E ao norte do jardim, há um mar de água, claro e puro ao paladar, como nada se iguala. De maneira que, através da sua transparência, pode-se olhar para as profundezas da terra. E quando um homem lava-se nela, torna-se limpo por sua limpidez, e branco por sua brancura, mesmo que lhe estivesse escuro. E Deus criou este mar de seu próprio agrado, pois ele sabia o que seria do homem que ele iria fazer. Assim, após deixar o jardim, por causa de sua desobediência, nasceriam homens na terra, dentre os quais morreriam o justo, cujas almas Deus faria ressurgir no último dia. Quando então voltariam à sua carne, banhar-se-iam na água do mar, e todos se arrependeriam dos seus pecados. Mas quando Deus fez Adão sair do jardim, ele não o colocou na fronteira norte, para que não se aproximasse do mar de água, e ele e Eva se lavassem nele, e se tornasse limpo dos seus pecados, esquecendo da desobediência cometida. Então, novamente, quando ao lado sul do jardim não agradava a Deus permitir Adão lá habitar, pois, quando o vento soprasse do norte, tralheia no lado sul o delicioso aroma daquelas árvores do jardim. Por isso Deus não colocou Adão ali para que não aspirasse o doce aroma, daquelas árvores, esquecendo sua desobediência, encontrando alívio ao se deliciar com o aroma das árvores, e assim se limpasse com sua desobediência. Também porque Deus é misericórdia e de grande piedade, e governa todas as coisas de uma maneira que somente Ele sabe, Ele fez nosso pai Adão habitar na fronteira oeste do jardim, porque daquele lado a terra é muito extensa. E Deus ordenou-lhe que habitasse numa caverna dentro da rocha, a caverna dos tesouros, abaixo do jardim. Então, meus irmãos, nós vemos aqui o primeiro livro de Adão, Claro que na Bíblia não consta que existia esse mar, o qual é relatado aqui no versículo de número 2, que havia um mar claro ao puro paladar. Mas a Bíblia nos demonstra que havia um rio cujo ele adentrava, ele cortava o meio do jardim do Éden, mas não relata sobre mar. Ali temos o rio Eufrates, os rios que banhavam ali o jardim do Éden, mas nós não temos nenhum texto na Bíblia, porém, que indica que havia um mar. Então nós vamos entender que é um livro apócrifo, contém coisas que na Bíblia nós não somos mencionados, que não são mencionadas, mas algo interessante para que nós pudéssemos entender que existe esse livro, é o primeiro livro de Adão e Eva. Deus abençoe os irmãos, depois nós vamos comentar esse texto do capítulo 1 de Adão e Eva, mas até lá nós vamos ficar com essa reflexão. Deus abençoe.